Agora, a água está vindo da usina de dessalinização de água salgada mais avançada do mundo. O repórter da PEN News, Joe Little, revela como os planos para o próximo grande projeto já enfrentam uma forte resistência. Poços subterrâneos secaram, deixando quase 1.000 pessoas sem água. Após 1.000 dias sem uma única gota de chuva, a Califórnia fez algo inimaginável. Usando água do mar perto da Huntington State Beach, próxima à PCH Magnolia, a Poseidon Water quer construir uma usina de dessalinização avaliada em $1,4 bilhão. A água foi retirada do Oceano Pacífico e enviada por centenas de quilômetros para o interior. Mas isso não foi um milagre. Foi uma batalha contra o sal, o custo, a gravidade e o tempo. A usina proposta captaria cerca de 405 milhões de litros de água do mar por dia, para produzir aproximadamente 189 milhões de litros de água potável. De fortalezas costeiras futuristas a uma revolução silenciosa de reaproveitamento sob as ruas das cidades, a sede da Califórnia deu origem a um experimento bilionário de alto risco. Mas isso vai salvar as fazendas ou levá-las ao colapso financeiro? Vai recuperar a terra ou prejudicar o oceano? Continue assistindo, porque isso muda tudo. A usina do Alquimista, logo ao norte de San Diego, onde a terra encontra o Pacífico, ergue-se uma fortaleza. Não parece um castelo, mas uma enorme instalação industrial. É a usina de dessalinização Claude Bud Lewis, em Carlsbad. Ela não produz carros nem aço. Produz algo muito mais valioso, água potável. Todos os dias, a usina processa cerca de 378 milhões de litros de água do mar e transforma aproximadamente 189 milhões de litros em água própria para consumo. Isso é suficiente para atender cerca de 400 mil pessoas, algo em torno de 10% do condado de San Diego. Diariamente, ela enfrenta o oceano e realiza uma forma moderna de alquimia. Transformar água salgada em água doce pode exigir até 25 vezes mais energia do que outras fontes de água. A batalha começa a cerca de 300 metros mar adentro, onde enormes tubulações enterradas no fundo do mar sugam a água do Pacífico. Como o oceano traz muito mais do que água, a primeira etapa é a filtragem. Grandes grades metálicas bloqueiam algas, águas vivas e detritos, protegendo os equipamentos internos. Ainda assim, a água contém partículas microscópicas, como areia e plâncton. Por isso, passa por filtro de areia especial e cartuchos finíssimos, removendo até as menores impurezas. Cada partícula retirada aqui evita problemas no coração do sistema. Então começa o processo principal. A osmose reversa. Nada de fervura. Aqui, tudo depende de pressão extrema. A água é bombeada para tubos cheios de membranas enroladas, com poros centenas de vezes menores que um fio de cabelo. Bombas poderosas aplicam uma pressão mais de 60 vezes maior que a pressão atmosférica. As moléculas de água atravessam as membranas, enquanto o sal, minerais, bactérias e vírus ficam retidos. O resultado é separação total. De um lado, água quase pura. Do outro, uma salmoura altamente concentrada. A usina gera cerca de 189 milhões de litros desse resíduo por dia. Ele é misturado com água de resfriamento de uma usina próxima e devolvido ao oceano, sendo diluído a níveis quase naturais, a cerca de 300 metros do ponto de liberação. A água produzida é tão pura que precisa de um ajuste final. Pequenas quantidades de cálcio e magnésio são adicionadas em um processo chamado remineralização. Isso melhora o sabor, favorece a saúde e evita a corrosão das tubulações. A água que sai dessa fortaleza costeira é tão boa quanto, ou até mais pura, do que qualquer outra água potável de alta qualidade. Ela segue para o abastecimento urbano, irriga plantações e sustenta a cidade. Começou como parte do vasto Pacífico salgado e se tornou uma solução cristalina, graças a filtros, pressão extrema e engenhosidade humana que transformaram a rejeição do oceano em um recurso vital. A rejeição do oceano. O oceano está ali, à vista. Parece a solução perfeita. Bombear a água para a terra e acabar com a seca. Mas não é tão simples. Ao longo de toda a história humana, o oceano sempre nos rejeitou por um motivo direto e implacável: o sal. Beber água do mar não mata a sede, piora. O corpo precisa gastar ainda mais água doce para lidar com o excesso de sal, causando desidratação interna. Com as plantas acontece o mesmo. A água salgada retira a umidade das raízes,
fazendo a vegetação definhar. No solo, o efeito é devastador. O sal bloqueia a umidade e os nutrientes, transformando terras férteis em superfícies estéreis. O oceano não é água utilizável. É água comprometida pelos próprios minerais. Os números são claros. A água do mar contém cerca de 35 mil miligramas de sal por litro. A maioria das culturas agrícolas não resiste acima de 2.000 miligramas. Uma única irrigação com água do mar pode inutilizar o solo por décadas. Esse desafio é antigo. Por milhares de anos, marinheiros sabiam que era possível ferver a água do mar, capturar o vapor e deixar o sal para trás, obtendo apenas algumas gotas de água doce. Funcionava em emergências, mas nunca em grande escala. Ferver água suficiente para uma cidade ou para a agricultura exigiria uma quantidade absurda de energia, tornando a ideia inviável. Hoje, esse sonho voltou a existir, mas os obstáculos continuam, apenas mudaram de forma. São 3 grandes desafios. O primeiro é a engenharia. Não se trata de um copo de água, mas de produzir bilhões de copos todos os dias, separando enormes volumes de sal de quantidades gigantescas de água. O segundo é o custo econômico. Qualquer método de dessalinização consome muita energia, o que torna essa água mais cara disponível. Quem paga por ela? Agricultores conseguem arcar com isso. Cidades conseguem. O terceiro desafio é ambiental. Não é só o que se retira do oceano, mas o que se devolve a ele. A captação pode prejudicar pequenos organismos marinhos. Além disso, todo o sal removido vira um resíduo altamente concentrado, muitas vezes misturado com produtos químicos, chamado salmoura. Despejá-la no mar pode criar áreas onde a vida marinha não consegue se manter. A solução não pode gerar um novo desequilíbrio ambiental. Assim, 3 barreiras impedem a Califórnia de usar plenamente a água do oceano. O desafio técnico de processar bilhões de litros por dia, o alto custo energético e o impacto ambiental da salmoura. Superar isso exigiu um avanço tecnológico decisivo. A grande sede. A Califórnia sempre foi vista como o jardim dos Estados Unidos, fornecendo cerca de 1/3 das frutas e verduras do país a partir de vales férteis banhados pelo sol. Mas por trás de cada amêndoa e laranja existe um custo invisível. Há muito tempo existe a percepção, não apenas na Califórnia, mas em grande parte do país, de que a água estaria sempre disponível. Volumes imensos foram retirados de rios, reservatórios e aquíferos subterrâneos. Essa água sustentou o crescimento, mas a conta começou a chegar. Por anos, o estado dependeu de águas superficiais e subterrâneas para manter fazendas produtivas e cidades verdes. Hoje, muitos reservatórios estão diminuindo drasticamente. O Lago Oroville, que já esteve entre os maiores lagos artificiais do país, caiu para apenas 24% de sua capacidade em 2015. Essas quedas não são apenas números. Elas resultam em falhas reais. Em 2021, uma usina hidrelétrica precisou ser desligada, não por problemas técnicos, mas porque não havia água suficiente para mover as turbinas e gerar energia. Em outras palavras, muito esforço estava sendo usado para reduzir a própria fonte de energia disponível. A escassez trouxe outras consequências. Entre 2011 e 2017, mais de 102 milhões de árvores foram perdidas em toda a Califórnia, à medida que a seca e o calor enfraqueceram as florestas. Essas árvores ressecadas passaram a alimentar grandes incêndios, ajudando as chamas a se espalharem mais rápido e a causar destruição em paisagens e comunidades. O céu noturno ganhou tons alaranjados enquanto cidades viam seu entorno ser tomado pelo fogo. A resposta do Estado incluiu medidas rígidas de economia. Cidades impuseram restrições emergenciais e pediram que os moradores reduzissem o consumo de água em 25%, e em fase seguinte solicitaram mais 15% de redução. Banhos ficaram mais curtos, gramados perderam o verde, e as pessoas aprenderam a conviver com a poeira onde antes havia vegetação. É impressionante que um estado com um produto interno bruto próximo de 4 trilhões e 700 bilhões de dólares, comparável ao de uma grande economia nacional, possa ser ameaçado pela falta de um recurso básico como a água. Os impactos são profundos. Agricultores precisam escolher entre irrigar culturas valiosas ou reduzir áreas de plantio. A geração de energia e a pesca sofrem sem fluxo adequado de água. Comunidades rurais, com menos recursos, sentem a pressão de forma mais intensa,
revelando desigualdades no acesso em tempos de escassez. No Vale Central, os efeitos econômicos foram severos. Normalmente, agricultores pagavam cerca de $100 por pé acre de água do projeto estadual. Nos piores anos de seca, os preços emergenciais chegaram a $1.100 por pé acre no mercado aberto. Grandes plantações de amêndoas utilizam de 3 a 4 pés acre por acre ao ano, o que significou um custo extra de $3.000 a $4.000 por acre apenas com água. Diante disso, milhares de produtores tomaram uma decisão dolorosa: remover pomares inteiros. Entre 2014 e 2016, mais de 500 mil de acres de terras agrícolas da Califórnia ficaram sem plantio ou foram abandonados. Os campos secos e os céus cobertos de fumaça são mais do que uma crise regional. São um alerta de alcance global. Quando uma potência agrícola enfrenta limites hídricos, os efeitos atingem a segurança alimentar, os mercados e as políticas climáticas muito além das fronteiras do estado. Riqueza e tecnologia podem adiar esses limites, mas não eliminá-los. O verdadeiro desafio é transformar a urgência em escolhas duradouras, envolvendo políticas, infraestrutura e mudanças culturais que reconheçam que a água é um recurso finito. Somente assim a Califórnia poderá sair da sobrevivência imediata e construir uma resiliência real para pessoas, fazendas e ecossistemas. A revolução silenciosa da reciclagem de água na Califórnia. E se a fonte mais promissora de água para a Califórnia não estivesse no oceano, mas já aqui, fluindo sob nossos pés? E se a verdadeira solução não fosse encontrar nova água, mas reaproveitar a que já usamos, repetidas vezes? Enquanto a dessalinização chama a atenção, uma revolução maior e mais silenciosa já está em andamento. Tecnologias experimentais em teste prometem transformar o abastecimento hídrico do estado. Toda a água usada nas cidades, de chuveiros, pias, máquinas de lavar e sanitários, segue por uma vasta rede subterrânea. Ela não desaparece, apenas percorre um caminho que termina em instalações avançadas de tratamento, como o Sistema de Reposição de Aquíferos do Condado de Orange, conhecido como GWRS. O GWRS é um exemplo claro de engenharia aplicada a um problema real. Criado por uma parceria entre o Distrito de Água do Condado de Orange e o Distrito de Saneamento Local. Em Fontaine Valley, o sistema transforma a água residual tratada em uma fonte segura e local de água potável. Em vez de devolver esse volume ao Oceano Pacífico, ele é purificado a um nível superior aos padrões estaduais e federais e reintegrado aos aquíferos da região. O processo ocorre em 3 etapas rigorosas. Primeiro, a microfiltração remove partículas suspensas e bactérias. Depois, a osmose reversa elimina sais e contaminantes microscópicos. Por fim, luz ultravioleta combinada com peróxido de hidrogênio garante uma desinfecção avançada. A água fica tão pura que minerais são reintroduzidos antes de retornar ao subsolo, garantindo equilíbrio e qualidade para uso prolongado. Esse sistema se baseia em décadas de inovação. Ainda na década de 1970, projetos pioneiros mostraram que a reutilização direta era possível e confiável. Após anos de pesquisas e diálogo público, o GWRS entrou em operação em janeiro de 2008, com capacidade inicial de cerca de 265 milhões de litros por dia. Expansões posteriores elevaram esse volume para aproximadamente 490 milhões de litros diários, atingidos em 2023. Hoje, o GWRS produz água suficiente para atender até 1 milhão de pessoas, reduzindo drasticamente a dependência de fontes importadas. O custo também é menor, cerca de $1.000 por pé acre, menos da metade do valor da água desalinizada. Com menor impacto ambiental, o sistema abastece aquíferos em várias cidades do condado de Orange, criando uma reserva estratégica contra secas e interrupções inesperadas. Tão importante quanto a tecnologia foi o trabalho de conscientização. Anos de diálogo com a população ajudaram a construir confiança. Esse esforço rendeu reconhecimento internacional, com mais de 80 prêmios concedidos por organizações do setor hídrico. Diferente da dessalinização tradicional, cercada de controvérsias, o reaproveitamento contínuo mostra-se adaptável e eficiente. Pesquisas seguem aprimorando membranas, consumo de energia e monitoramento. Em um cenário de clima instável e custos crescentes,
O GWRS transforma a água residual de um problema em um recurso valioso. Mais do que um projeto local, o sistema oferece um modelo replicável para o mundo. Com ciência, transparência e cooperação, a reutilização da água pode garantir grandes volumes de água segura. A história do GWRS deixa uma mensagem clara. Soluções sustentáveis surgem quando as pessoas trabalham juntas. As veias de concreto. Agora, a água doce já flui a partir do oceano, mas ainda permanece no litoral. É uma marca histórica, digna de celebração. E nada melhor para brindar do que um copo da própria água produzida nessa usina. O problema é que as pessoas e as fazendas que mais precisam dela estão, muitas vezes, a centenas de quilômetros do interior. Produzir a água é um feito extraordinário, mas isso é apenas metade da história. A outra metade é uma jornada épica, uma batalha contra a gravidade e a geografia para transportar um novo oceano através de todo o estado. Felizmente, a Califórnia já possui uma imensa estrada pronta para a água. Basta um novo tipo de tráfego. O sistema hídrico do estado pode ser visto como veias e artérias de concreto. A maior de todas é o Aqueduto da Califórnia. Não é um rio natural, mas um curso totalmente artificial. Um canal gigantesco que se estende por cerca de 1.120 quilômetros, do norte úmido até o centro árido do estado. Ele foi construído décadas atrás para levar a água do degelo das montanhas, e agora está prestes a assumir uma nova função. Transportar a água por essa distância não é simples. A água é pesada e o terreno não é plano. Para vencer cadeias montanhosas, engenheiros criaram algumas das estações de bombeamento mais poderosas do planeta. São estruturas feitas para elevar bilhões de litros de água morro acima, consumindo energia suficiente para abastecer uma cidade inteira. É uma troca impressionante, enormes quantidades de energia por um recurso cada vez mais precioso. Essa rede existente é o segredo para fazer a dessalinização funcionar em escala estadual. Uma usina como a de Carlsbad não é um posto isolado, mas uma nova fonte conectada diretamente a essa malha hídrica. A água do oceano não é engarrafada. Ela entra no mesmo sistema que transporta a água da Serra Nevada e a água reaproveitada das cidades. O aqueduto se torna um grande misturador. Um agricultor do Vale Central pode receber uma combinação de água do degelo antigo, água reaproveitada e água recém-vinda do oceano. Essa mistura representa o futuro, um abastecimento mais resistente que não depende de uma única fonte. Mas a realidade impõe limites. A água de Carlsbad não segue para salvar as fazendas do interior. Custando mais de $2.000 por pé acre, ela é cerca de 3 vezes mais cara que as fontes tradicionais. A maioria dos agricultores não consegue pagar. Os 189 milhões de litros diários produzidos, cerca de 69 milhões de metros cúbicos por ano, abastecem residências e empresas do condado de San Diego. Não há agricultura do Vale Central. Essa usina funciona como um seguro contra a seca para cidades costeiras capazes de pagar o preço. Para as fazendas do interior, o oceano ainda está distante. A dessalinização oferece segurança, mas apenas para quem pode arcar com o custo. A crise hídrica da Califórnia acabou criando 2 níveis. Comunidades com recursos têm estabilidade, enquanto outras continuam dependentes de chuvas que podem nunca chegar. Uma vitória mais complexa. Após mais de 1.000 dias de seca, a emergência na Califórnia finalmente cedeu. Entre o fim de 2022 e 2023, tempestades de inverno históricas reabasteceram os reservatórios. O Lago Oroville subiu de 24% para 98% da capacidade em maio de 2023. A crise imediata passou, mas a infraestrutura construída nos anos mais difíceis permaneceu. Usinas de dessalinização, sistemas de reuso e programas de conservação aprimorados. O portfólio hídrico do estado mudou de forma permanente. Hoje, a Califórnia opera com múltiplos sistemas de apoio, sem depender apenas da chuva e da neve. É assim que a vitória se apresenta agora, complexa, cara e valiosa. A principal lição é clara. Não existe uma solução mágica única. A dessalinização não é a solução. É uma ferramenta essencial, mas apenas uma entre várias. A estratégia real segue 3 pilares. Primeiro, reciclar de forma intensa, usando cada gota mais de uma vez. Segundo, conservar sem trégua,
corrigindo vazamentos, modernizando fazendas e tratando a água como recurso limitado que é, por fim, dessalinizar de forma estratégica, usando o oceano onde os benefícios superam os custos reais. Nenhuma ferramenta vence sozinha. É a combinação que cria resiliência. Nesse processo, a Califórnia se tornou um grande laboratório para o mundo. Do Oriente Médio às costas da Austrália, regiões observam e aprendem com as tecnologias, os compromissos ambientais e os debates de políticas públicas. Como equilibrar segurança hídrica e proteção ambiental? Como compartilhar um recurso de alta tecnologia de forma justa? A visão final não é dominar a natureza. Não se vence o oceano, nem se controla a chuva. Trata-se de algo mais humilde e inteligente. Construir um equilíbrio delicado com a natureza, usando máquinas avançadas e canais antigos para trabalhar dentro dos limites do planeta. A história da seca na Califórnia mudou. Começou como um relato de escassez extrema, de reservatórios vazios e rios secos. Agora, é uma história de escolhas humanas. Investir em tecnologia no litoral, purificar o que antes era descartado, pagar mais por segurança hídrica e compartilhar com responsabilidade um recurso finito. Dinheiro, salmoura e consequências não planejadas, tudo isso soa como um milagre da engenharia. E de fato, mas, como toda solução poderosa, vem acompanhada de custos difíceis de ignorar. Transformar o oceano em água da torneira é extremamente complexo. E essa dificuldade aparece em 3 frentes principais: o bolso, o meio ambiente e questões sociais delicadas. Primeiro, o preço. A água dessalinizada é muito cara, geralmente custando de 2 a 4 vezes mais do que a água de rios ou aquíferos. Para as cidades, isso significa despesas maiores com sistemas de bombeamento. Para as famílias, contas mensais mais altas. Para os agricultores, pode inviabilizar o negócio, já que a agricultura opera com margens mínimas. A água mais cara pode tornar a produção de alimentos financeiramente insustentável. Depois vem o problema do resíduo. A dessalinização não elimina o sal, apenas o separa. Para cada litro de água potável produzido, sobra quase 1 litro de salmoura altamente concentrada, com o dobro de sal e resíduos químicos do processo. O descarte dessa salmoura no oceano pode formar camadas densas no fundo do mar, prejudicando a vida marinha. Lidar com isso de forma segura continua sendo um grande desafio. Há ainda o consumo de energia. As bombas que geram pressão extrema exigem enormes quantidades de eletricidade. A usina de Carlsbad consome cerca de 35 a 40 MWh por dia, energia suficiente para manter aproximadamente 6.000 residências em funcionamento contínuo. Cada litro produzido carrega um custo energético, muitas vezes ligado a combustíveis fósseis, o que entra em conflito direto com as metas de combate às mudanças climáticas. A única alternativa viável é usar energia renovável dedicada, o que eleva ainda mais os custos. Todos esses fatores levam à pergunta mais sensível: quem pode pagar por essa água? Existe o risco de criar um sistema desigual, em que cidades costeiras ricas garantem segurança hídrica, enquanto comunidades do interior e produtores rurais ficam de fora. Esse debate já interrompeu projetos. Em maio de 2022, a Comissão Costeira da Califórnia rejeitou uma grande usina planejada para Huntington Beach. O projeto, avaliado em $1,4 bilhão, produziria cerca de 189 milhões de litros por dia, mas a um custo muito superior ao da reciclagem de água. O argumento foi claro: o mesmo investimento poderia gerar mais água, com menor impacto ambiental, por meio de conservação e reaproveitamento. Assim, a dessalinização não é uma vitória simples. É uma história de escolhas difíceis e compromissos necessários. Oferece uma solução importante, mas cada gota vem com um custo energético, ambiental e social. Adotar essa tecnologia exige reconhecer essas limitações e trabalhar continuamente para torná-la mais limpa, eficiente e justa. Afinal, o objetivo não é apenas criar água a partir do oceano, mas fazer isso sem gerar mais problemas do que soluções. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.